Olá, aluno, aluna, seja bem-vindo à nossa próxima aula do English Connect. Na aula de hoje eu vou dar sequência para a Lesson 2. Na aula passada nós falamos sobre o alfabeto em inglês. O vídeo já está aqui no YouTube. Se você ainda não assistiu, corre lá para assistir, vou deixar no card aqui em cima. E para dar continuidade à Lesson 2, nós vamos precisar entender o que é e aprender o que é o verbo to be. Mas não fica assustado que eu vou fazer a coisa ficar fácil para você, tá? Não fica assustado, vai dar tudo certo e você vai ver quanto o verbo to be é simples e você vai sair manjando o verbo to be hoje, depois de você assistir esse vídeo, que como você nunca viu, tá certo? Então, verbo to be. Vamos combinar uma coisa já agora no início da aula. Se você já tentou estudar o verbo to be e você teve dificuldade, muitas pessoas chegam para mim e falam assim: Andréa, o verbo to be é muito difícil, eu já tentei estudar por muito tempo, por muitos anos, e eu não consegui, ele é muito complexo. Se você é uma dessas pessoas que tem esse discurso, que você tem essa sensação de que o verbo to be é difícil, que você tenta dominar ele e não consegue, eu quero te dizer que o verbo to be é simples. Ele é simples e tranquilo de a gente entender. E eu vou fazer ele ficar ainda mais fácil para você agora, ok? Então confie em mim e assiste o vídeo até o final para você entender o que é esse verbo to be. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos relembrar alguns conceitos que a gente estuda lá no ensino fundamental, lá no ensino médio, do português mesmo. Quando a gente vai estudar português, a gente aprende esses conceitos. E o primeiro que a gente vai relembrar é o conceito do verbo. O que é um verbo? Então, todo verbo, ele é uma ação. Essa é a coisa mais importante de nós lembrarmos na aula de hoje. Todo verbo é uma ação. Então, se eu estou, por exemplo, escrevendo, escrever é uma ação. Se eu estou andando, andar é uma ação. E aí a gente tem alguns exemplos de ações em português. Nós temos o exemplo da ação de andar, de correr e de cair. Todas essas palavras que você está vendo aí na tela, elas são ações. A gente chama ela de ações, né? Porque alguém pode fazer essas coisas, né? Alguém pode andar, alguém pode correr e alguém pode cair. E tem uma coisa bem interessante sobre os verbos em português, é uma característica bem peculiar, que é o seguinte: os verbos terminam normalmente nos sufixos, com os sufixos AR, ER ou IR. Então, ar, er e ir. Isso é uma característica dos verbos, ou seja, das ações, quando a gente não está flexionando esse verbo. Andréia, flexionando? Você não estava ensinando inglês para mim? O que tem a ver com flexão? Não é a flexão do exercício. A gente chama de flexionar um verbo, ou seja, uma ação, quando nós pegamos essa palavrinha terminada em ar, er ou ir e a gente tira essa terminação e substitui por uma outra terminação que vai me ajudar a entender quem é que está agindo, quem é que está fazendo essa ação. Quer ver um exemplo? Andar. Andar é uma ação. Mas se eu quero dizer que quem fez essa ação fui eu vou dizer eu andei. Eu tirei o AR e eu adicionei o EI. Andei. Se eu ouço a palavra andei, eu consigo identificar que quem agiu, ou seja, quem fez essa ação de andar, fui eu e que isso já aconteceu. Isso está no passado. Andei. Agora, se eu quero falar no futuro, por exemplo, uma ação que ainda vai acontecer, eu vou tirar o AR e vou colocar o quê? Andarei. Então, se eu falar andarei, eu sei que quem está agindo sou eu e que isso vai acontecer no futuro. E no presente, por exemplo, vamos agora usar o exemplo do correr. Eu corro. Então, eu tirei o ER e eu coloquei o O e falo eu corro. Eu consigo identificar que quem agiu fui eu e que isso está acontecendo, isso acontece no presente, tá? Muito bem.
Isso acontece também no inglês. Assim como no português, nós vamos ver uma peculiaridade também no inglês. Só que o que acontece no inglês? Em vez de eu ter o AR, o ER e o IR, eu vou ter a palavra to na frente. Então, para os mesmos verbos que nós usamos na página anterior, no slide anterior. To walk, que é andar, to run, que é correr, e to fall, que é cair, nós colocamos a palavra to na frente para indicar que isso é o verbo sozinho, a ação sozinha, a ação pura, ok? Não flexionada, ou seja, não tem ninguém agindo, é só a ação em si. Então, como a ação em si em português é andar, não está flexionada, não tem ninguém agindo. E em inglês também nós temos to walk. Se eu tenho esse to na frente, significa que não tem uma pessoa agindo, mas sim que eu estou falando da ação pura sozinha. Beleza até aqui? Tá certo, a gente entendeu isso. Agora vamos pensar no seguinte. Existe um verbo no português chamado ser. O verbo ser. Esse verbo, a gente pode dizer que ele é um pouquinho especial. Porque em vez de eu só tirar o ER e mudar esse ER por alguma outra palavrinha, por alguma outra letra, em vez de eu só fazer isso, em alguns momentos, essa palavra vai mudar totalmente. Se eu falar assim, por exemplo, no presente, eu sou. Tudo bem, eu tirei o ER e adicionei o OU. Mas se eu for falar no passado, eu vou falar eu fui. Eu fui. Quando isso acontece, quando a gente não tira somente o sufixo do ar, ir e adiciona outra coisa, ou seja, quando a palavra muda completamente, a gente diz que esse verbo é um verbo irregular. Ou seja, o ser é um verbo irregular do português. E o que acontece? O verbo ser, em inglês, se chama to be. Então, to be nada mais é do que o verbo ser. Só que ele está puro, sozinho, sem ninguém estar agindo ali, ou seja, ele não está flexionado. Quando a gente quer falar só o verbo ser, sem que ninguém esteja agindo, a gente vai falar to be. E o verbo to be é um verbo irregular no inglês também, assim como o verbo ser é um verbo irregular no português. O que isso significa? Dependendo da pessoa que está fazendo aquela ação, nós vamos ter uma mudança muito grande na palavra que vai indicar que a pessoa está fazendo aquela ação, ou seja, na flexão desse verbo. Vamos dar uma olhada? Se a pessoa que está agindo, nesse caso, sou eu vou falar I am, ou seja, eu sou, I am. Agora, se a pessoa que está agindo é você, eu vou falar you are, you are. Você consegue perceber que tem uma mudança bem grande? Eu começo com I am, e aí eu tenho que mudar para you are. É uma mudança bem grande. Bem grande de to be, certo? Não chega nem perto do to be. Uma outra mudança que nós vamos ter é quando eu falo ele. Se quem está agindo é ele, ou seja, ele é, eu vou falar he is. He is. Ok? E esse is é com som de Z. Tá certo, gente? Depois nós temos she is e it is. Ou seja, quando eu vou falar ele, ela ou isso, eu vou usar o is, tá? Ele é, ela é, isso é. E aí, para finalizar, eu tenho nós, we are, e tenho eles, they are. Eu coloquei em cores diferentes, que é para você identificar que o verbo to be, quando eu vou falar ele assim, no presente, quando a pessoa que está agindo no presente, eu tenho
3 diferenciações. Eu tenho 3 possibilidades, 3 palavras diferentes que vão aparecer. Eu vou usar o am quando sou eu, I. Eu vou usar o are quando é you, we, they, ou seja, você, nós e eles. E eu vou usar o is quando é ele, ela ou isso. He, she, it. Entendeu? Tá vendo como é bem simples? O verbo to be é muito tranquilo. É só lembrar que ele é o equivalente do verbo ser. E assim como o verbo ser muda bastante em português, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são, o verbo to be também muda bastante no inglês. Então vai ficar I am, you, are, he, is, she, is, it, is, we, are, they, are. E a boa notícia para você é que o verbo to be, apesar de ele mudar bastante, ele é um dos poucos verbos irregulares do inglês. Ele é um dos poucos verbos que mudam bastante. Existem poucos verbos no inglês que fazem isso. Em contrapartida, na nossa língua materna, o português, nós temos muitas variações, ou seja, nós temos muitas flexões verbais. Dependendo da pessoa que está agindo e do momento em que isso aconteceu, no passado, no presente, no futuro, você tem muitas variações. Então, normalmente, é muito difícil para estrangeiros aprenderem português, justamente por causa dessas muitas variações. E, ao contrário do inglês, né, o inglês acontece ao contrário. Nós temos, os verbos que vão variar são poucos, e o verbo to be está incluso nisso, tá? A maioria dos verbos vão ter você vai ver que ele tem uma estrutura muito próxima, ele muda muito pouco, então é muito mais fácil de a gente aprender, tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que isso tenha te ajudado, e isso vai servir de base para você realizar as atividades da Lesson 2 do curso do English Connect 1, e a gente se vê na próxima aula.